E se eu te dissesse que uma das ordens místicas mais controversas do século XX tem suas regras de conduta escritas em cima da astrologia? Para muitos, a Ordem do Templo Oriente é sinônimo de Aleister Crowley, magia e segredos sexuais. Mas para começo de conversa, essa ordem nem foi fundada pelo Crowley. Logo depois de ser iniciado, o Crowley codificou os deveres e privilégios de cada membro da ordem em um documento que mistura esoterismo e organização, o Liber Centuiu. Hoje a gente vai mergulhar nesse texto fascinante que lista 74 regras sobre tudo, de dinheiro e casamento a como falar sobre Telema com estranhos. E se organiza através das 12 casas astrológicas. O Crowley, manifestando a sua genialidade mágica, usou a estrutura da astrologia, onde cada casa rege uma área da vida, para dispor as leis internas da OTO. Mas calma lá, meu guerreiro. Nem tudo que o Crowley escreveu em 1919 resistiu ao tempo. Para não faltar treta, vamos começar com um encontro com o lendário fundador Theodore Royce da OTO, até o Crowley sendo trapaceado por uma astróloga americana. Então, se você quer entender como a astrologia é usada para definir a moral e a conduta de uma ordem secreta, você está no lugar certo. Independente se vocês estão aqui pela história, pelo autoconhecimento ou pela treta, sejam bem-vindos ao canal Sirius 93. Eu sou psicoterapeuta junguiano, e se você ou alguém que você conhece está em busca de autoconhecimento e psicoterapia online, entre em contato comigo pelos links na tela e na descrição. A Ordem do Templo Oriente é uma ordem mística paramaçônica fundada na virada do século XIX para o século XX, pelo alemão Theodor Heuss. O Heuss é uma figuraça. Ele era cantor de ópera, espião prussiano e maçom. Foi essa bagagem toda, mais o contato com o também maçom Karl Kellner e uma patente do rito Memphis Mizraim que ele conseguiu com o John Yarker, que possibilitaram a fundação da OTO. E em setembro de 1910, Aleister Crowley publicou uma crítica elogiosa ao livro The Arcane Schools, do John Yarker, no periódico The Equinox, volume 1, número 4. Isso aproximou os dois, e o Yarker logo concedeu ao Crowley um dos principais graus no rito de Memphis Mizraim. E através dessa ponte, algum tempo depois, o Theodor Heuss concedeu o grau 7 na Ordem do Templo Oriente ao Aleister Crowley, com uma espécie de reconhecimento de equivalência do grau 33 que o Crowley tinha e tinha sido confirmado pelo John Yarker. Entre março e abril de 1912, o Crowley abriu a porta do seu apartamento na 124 Victoria Street e deu de cara com o Theodor Heuss. Lá estava o alemão com seu característico bigode, pronto para dar uma bronca no Crowley, dizendo que a besta estava revelando os segredos centrais da OTO em uma publicação recente. O Crowley respondeu que não sabia do que o Heuss estava falando e que nem conhecia nenhum segredo específico da OTO. Mas o Heuss insistiu que ele estava sim revelando os segredos e conta a história que o Heuss puxou um livro da estante e apontou para o Crowley o trecho. Tem um debate entre os estudiosos sobre qual livro foi esse, mas independente de qual era o livro, o Crowley teve um estalo. Ele percebeu que tinha chegado intuitivamente a um conhecimento que é a relação entre o sexo, orgasmo e magia, que ficava implícito na literatura da tradição esotérica ocidental e era justamente o segredo central guardado pela Ordem do Templo Oriente. Por conta dessa situação, o Heuss iniciou Crowley e a violinista Leila Waddell, parceira mágica de Crowley na época, no grau 9 da OTO. Além disso, em 21 de abril de 1912, o Heuss emitiu uma patente para Aleister St. Edward Crowley, grau 30, 90, 95, 10 OTO, tornando Crowley grão-mestre geral nacional para a Grã-Bretanha e Irlanda. O Crowley, então, adotou o título de Baphomet. Em 1914, o Crowley partiu para os Estados Unidos de navio em busca de novas oportunidades. Por volta de 1915, a besta começou a escrever um tratado sobre astrologia, que ele chamou de Liber 536, que é o equivalente numérico da palavra hebraica Mazloth, que é a esfera das estrelas fixas, o nosso zodíaco.
O objetivo era fazer um tratado completo, baseado nas discussões que ele teve com Evangeline Adams, descrita pelo próprio Crowley como a astróloga mais famosa dos Estados Unidos. Ele conta na autorradiografia Confessions of Aleister Crowley que Evangeline fazia $50 mil por ano com astrologia, mas não sabia que o sistema solar era em forma de um disco. Eles trabalharam juntos no Liber 536, que seria publicado com o nome dos dois, mas a parceria não foi para frente. O Crowley diz que ela queria roubar ele, mas como o trabalho nem tinha sido vendido a nenhuma editora, isso parece mais um pretexto para algum outro conflito entre os dois. Na revista International, de novembro de 1918, o Crowley publicou uma crítica contundente a Adams e aos métodos dela. O Crowley diz: ela é grotescamente ignorante nos princípios básicos da astronomia. Ela não tem concepção, por exemplo, do sistema solar como um disco, mas imagina que os planetas estão espalhados por todo lado como passas num pudim de ameixa. Ela deu o nome da sua cabana de zodíaco e não sabe o que é o zodíaco. O engraçado é que, no final das contas, a Evangeline realmente rouba o Crowley. Ela publica os textos do Liber 536 como Astrology, Your Place in the Sun e Astrology, Your Place Among the Stars, em 1928 e 1930, respectivamente, acreditando apenas a si mesma. Em 1936, o Crowley fica sabendo disso e envia uma carta para os editores explicando que esses livros tinham sido tirados de um manuscrito original de Aleister Crowley. Essa questão não se resolveu no tempo de vida do Crowley. Os livros venderam muito, esgotando várias tiragens, e o Crowley nunca viu esse dinheiro. Mas, em um processo judicial, provavelmente na década de 90, a Ordem do Templo Oriente, liderada pelo Hymenaeus Beta, venceu uma disputa judicial sobre a autoria desses textos. Eles fizeram uma reconstrução da obra, publicada em 2002 como The General Principles of Astrology, Liber 536, por Aleister Crowley, Evangeline Adams e Hymenaeus Beta. Agora, voltando um pouco para 1918, o Crowley publica no The International alguns textos dele, inclusive a Missa Gnóstica, como é celebrada hoje pela OTO. E, em sequência, ainda mantendo seu interesse em astrologia, no ano de 1919, o Crowley estava preparando o número 1 do volume 3 do seu periódico Equinox, que era o órgão de divulgação da Astrum Argentum e da Ordem do Templo Oriente. A besta, inclusive, mandou o seu discípulo, o Charles Stanfield Jones, conhecido como Frater Achad, para Detroit com a missão de desenvolver o interesse no Equinox e estabelecer uma sede da OTO por lá. Esse número do Equinox contém o Liber 101, também conhecido como uma carta aberta àqueles que desejam entrar para a Ordem, no caso, a Ordem do Templo Oriente. E, basicamente, é uma lista de 74 deveres e privilégios que o Crowley estabeleceu para os novos membros da Ordem do Templo Oriente em distritos com mais de 1.000 almas filiadas. As 74 cláusulas são divididas em dois grupos, 43 cláusulas para deveres e 31 para privilégios. Só que o texto apresenta uma outra organização curiosa. Esses direitos e deveres estão separados em algo que o Crowley chama de 12 casas. Não tem uma distribuição proporcional entre as casas. A 7ª casa, por exemplo, possui 9 deveres, enquanto que a 11ª possui 1. No início do texto, o Crowley avisa: e, por conveniência, nós classificamos como pertencentes às 12 casas do céu, mas também como cláusulas numeradas por causa daqueles que desconhecem a ciência da astrologia. Primeiro, portanto, é relativo aos deveres dos irmãos. Contudo, em nossa ordem, todo dever também é um privilégio, de forma que é impossível separá-los totalmente. Ou seja, o objetivo é mostrar os direitos e privilégios a partir das 12 casas astrológicas, mas para os pobres mortais, não versados em astrologia, o Crowley, de forma condescendente, numera as cláusulas para facilitar. Então, de forma muito resumida, na astrologia helenística, que se consolida mais ou menos a partir do século I da Era Comum, surge o conceito de casas astrológicas, que é a forma de dividir o céu
como descrito em um mapa astral ou mapa natal, dividido em 12 setores, representando as 12 áreas fundamentais da experiência humana. Muitos dão o exemplo de que as casas são como os palcos onde os atores, os planetas, desempenham os seus papéis, os papéis dos signos. Cada uma dessas 12 casas rege um aspecto diferente da vida, desde a personalidade, o corpo físico, até o casamento, a carreira, a morte e a espiritualidade. Então eu vou usar majoritariamente o texto do próprio Crowley sobre como é que ele explica cada uma destas 12 casas e elaborar sobre o significado dessas cláusulas que são deveres e privilégios da ordem. Eu procurei manter o termo nativo, que é o termo que o Crowley usa no livro, porque ele está falando sobre ler o mapa astral de uma pessoa. Não se preocupa que à medida que eu for explicando vai ficar mais fácil. O último aviso antes de entrar no Liber 101 e as suas regras é o seguinte. Esses regulamentos foram escritos pelo Crowley em 1919. O Crowley, mesmo para a época, tinha algumas noções problemáticas e polêmicas, especialmente como ele via os direitos e obrigações das mulheres. Por isso, em abril de 1999, 80 anos depois da publicação original do Liber 101, o Sabazius, do grau 10 da OTO e grão-mestre nacional dos Estados Unidos, publicou o Memorandum relativo ao Liber 101. Nele, o Sabazius diz: no interesse da clareza, ofereço a lista de seguintes diferenças políticas entre a OTO, tal qual envisionada no Liber 101, e a OTO, tal como ela realmente existe hoje nos Estados Unidos. Então, à medida que eu vou falando das cláusulas, quando tiver uma atualização dela pelo Sabazius, eu vou indicar. Lá no livro de astrologia do Crowley, ele diz: a casa 1 representa a individualidade e temperamento do nativo. Isso também descreve todas aquelas coisas que pertencem a ele como um indivíduo, independente de hereditariedade, circunstância e ambiente. E aqui no Liber 101 temos justamente os deveres e privilégios estritamente ligados à individualidade do telemita. A cláusula 1 define o dever de estudar o livro da lei diariamente em busca de conselhos sobre como realizar a própria vontade. E a cláusula 44 descreve o privilégio da liberdade que vem de aceitar a lei e, como consequência, destruir todo o medo. A segunda casa fornece informações sobre as posses da pessoa e sua capacidade de aumentá-las. E conforme o Liber 101, é dever de todo irmão da ordem ter a carteira sempre à disposição de qualquer irmão que possa estar em necessidade. Ou seja, a solidariedade financeira é um dever. A cláusula 3 também determina que é dever dos irmãos serem pontuais com os pagamentos e taxas das lojas. Em relação aos privilégios da segunda casa, já tem uma atualização. O escrito original do número 45 diz: todos os irmãos que possam cair em indigência têm o direito de assistência direta da ordem até o valor total das taxas e assinaturas e mensalidades paga por eles até o momento do pedido. Isso será considerado como um empréstimo, mas não serão cobrados juros. Como eu falei lá atrás, o Sabazius, grau 10 dos Estados Unidos, atualizou essa cláusula, comentando que a OTO oferece uma variedade de métodos para aliviar o encargo financeiro do pagamento de cotas, dívidas, a membros que estejam passando por dificuldades genuínas. Mas as cotas e taxas pagas à OTO não são reembolsáveis sob nenhuma circunstância. E a OTO não concede empréstimos pessoais aos seus membros. Segundo Crowley, a terceira casa trata de 3 assuntos: da mentalidade do nativo e, em geral, de todo tipo de meio através do qual ele interpreta a sua personalidade para os seus semelhantes. Ela também descreve viagens curtas, entendendo-se como aquelas em que os seus principais interesses não estão envolvidos e que são realizadas casualmente. E, além disso, essa casa está relacionada aos irmãos e irmãs, parentes próximos e vizinhos, termos dos quais estão incluídos aqueles conhecidos ou amigos, cuja conexão com ele é mais intelectual do que emocional. Em relação à mentalidade do nativo e do tipo de meio através do qual ele interpreta a personalidade para os seus semelhantes, podemos mencionar o dever 4.
que é o dever de ser diligente na pregação de Telema em todos os escritos e discursos. E tenha o cuidado de usar as saudações prescritas, mesmo com estranhos. O item 5 dos deveres contidos nessa casa fala sobre o dever de responder a toda convocação da loja a qual o irmão pertence, sem desculpas levianas. E nesse ponto, o Sabazios acrescenta que, embora a OTO encoraje os membros a participar das reuniões, tal frequência não é considerada obrigatória, exceto sob circunstâncias extraordinárias. O item 6 fala dos irmãos da OTO assistirem uns aos outros em seus negócios e profissões, negociando entre si, falando bem e mesmo juntando os esforços em sociedade. E aí o Sabazios acrescenta: encorajamos a comunidade e todos os níveis de interação social entre os membros da OTO, mas eles permanecem livres para empregar, trabalhar e fazer negócios com quem escolherem. Os itens 7 e 8 dos deveres e 46 e 47 dos privilégios falam mais ou menos do mesmo tema, que é empréstimo de livros e circulação de documentos da ordem. O item 48 dos privilégios resgata aquela parte da terceira casa também está associada a viagens curtas e diz: os irmãos que possam estar viajando têm o direito da hospitalidade do mestre da loja do seu distrito por um período de 3 dias. E, novamente, o Sabazios complementa: os mestres de loja são encorajados, assim como todos os membros, a oferecer hospitalidade aos membros viajantes. No entanto, até que instalações de alojamento operadas pela ordem estejam disponíveis, fornecer hospitalidade aos membros viajantes não é considerado obrigatório. A quarta casa descreve o local de nascimento e o lar do nativo. Um outro significado é de casas, terras e qualquer propriedade ligada à terra, especialmente minas. Dessa casa astrológica são tiradas indicações como a relação aos últimos anos de vida, o local de morte e o fim da questão em geral. E aí, aquele momento que o Crowley começa a dar a viajada sobre o potencial da OTO. Na cláusula 9 do dever, ele diz: todo irmão que possua minas, terras ou casas mais do que ele possa constantemente ocupar deveria doar parte das suas minas, terras ou uma ou mais casas para a ordem. Aí vem o Sabazios para dar uma amenizada dizendo: todos os membros mantêm o controle total dos seus bens pessoais, exceto aqueles bens que optem a doar para a ordem. A cláusula 12 aborda a temática da casa 4 relativa aos últimos anos de vida, ressaltando que todo irmão deve se mostrar solícito com o conforto e a felicidade de qualquer irmão que possa estar velho, atendendo não apenas às suas necessidades materiais, mas à sua diversão, de modo que seus anos de declínio possam ser prazerosos. Os privilégios 49 a 52 falam um pouco do plano mirabolante do Crowley de que a OTO teria várias propriedades onde os membros poderiam ficar hospedados e treinar, e que esse privilégio estaria ligado a cada um dos graus da segunda ordem da OTO. Em especial no privilégio 52, tem uma cláusula que expressa a ideia do Crowley de que membros do grau 9 seriam coproprietários de todos os bens da ordem. Em 1999, o Sabazios manda um: calma, meu garoto. Os membros do 9º grau não detêm propriedade da ordem em comum. A propriedade da Grande Loja dos Estados Unidos da América é detida pela corporação OTO USA, em conformidade com a Lei de Corporações Sem Fins Lucrativos da Califórnia. A quinta casa descreve os afetos do nativo, os seus prazeres e os desejos do seu coração. Ela tem uma significação especial em relação à sua vita sexualis. Também descreve os seus filhos. Nessa casa, o Crowley elenca os deveres de todo irmão da OTO de constantemente dar prazer a todos os irmãos com quem esteja próximo, seja por entretenimento ou conversação, ou por qualquer outra forma que possa imaginar. Além disso, determina que todos os filhos dos irmãos sejam considerados como filhos de toda a ordem, devendo ser protegidos e auxiliados sem distinção.
Segundo a cláusula 15, há um dever de instruir as crianças na lei de Telemann e ensinar sobre independência e liberdade de pensamento e de caráter. O privilégio é a expectativa dos outros membros da ordem darem a mais calorosa cooperação em seus prazeres e diversões. Essa cláusula 55 dos privilégios da Casa 5 recebeu uma atualização. Inicialmente, a ideia do Crowley era de que os filhos de membros da ordem que se tornassem órfãos seriam oficialmente adotados pelo mestre da sua loja ou pelo próprio Supremo Santo Rei. Quanto a isso, o Sabás acrescenta: embora ofereçamos a assistência que podemos às famílias dos membros que sofrem luto, não exigimos que os nossos oficiais adotem os filhos órfãos dos membros. A sexta casa descreve a saúde do nativo e outras coisas intimamente ligadas ao seu corpo, como a sua comida e vestuário. Ela também tem uma referência muito secreta e peculiar ao desenvolvimento oculto do ego. Além disso, descreve as suas relações com quaisquer pessoas que ele possa empregar para servi-lo em qualquer função, não apenas como empregados domésticos. Começando pela parte das relações da Casa 6, com quaisquer pessoas que o nativo possa empregar para servi-lo em qualquer função, não apenas empregados domésticos. No Liber 101, o Crowley, nas cláusulas 16, 17, 18 e 23 dos deveres, se refere mais especificamente a atribuições dos membros que ocupam certas posições de serviço na Ordem do Templo Oriente, seja ligados ao corpo local ou a uma autoridade da OTO. Em relação aos aspectos de saúde ligados à Casa 6, as cláusulas 20 e 21 dos deveres e 57 e 59 dos privilégios determinam que, em caso de doença de um irmão, todos os outros que o conhecem pessoalmente devem atendê-lo e verificar se precisa de algo, etc. Inclusive, que os irmãos médicos e enfermeiros darão naturalmente sua perícia e cuidado com prazer. Tem dois itens que ficam meio descolados aqui, que são o dever 22 e o privilégio 60, e parecem ser mais ligados ao trabalho. Esses itens dizem que todos os irmãos são obrigados pela sua fidelidade a oferecer à grande loja os serviços de seu comércio, negócio ou profissão particular, e que os irmãos se ocupem em encontrar uma ocupação remunerada para um membro que não a tem. E quanto a isso, o Sabás os atualiza. Não se espera que os membros que são profissionais liberais, comerciantes ou empresários doem os seus produtos ou serviços à ordem, embora tais doações sejam recebidas com gratidão. Todos os membros retêm o controle total sobre os seus bens pessoais, exceto aqueles bens que optem por doar à ordem. A sétima casa descreve os parceiros do nativo, principalmente no casamento, mas também nos negócios e em outros assuntos da vida que exijam cooperação de outra pessoa. A Casa 7 também trata de litígios e descreve qualquer pessoa que se oponha abertamente ao nativo. Também a casa que tem mais deveres e mais correções. Então vamos por blocos. Primeiro, sobre o casamento. No dever 24 e no privilégio 61, fala-se sobre ser desejável que o cônjuge de qualquer irmão seja também um membro da ordem. A negligência em insistir nisso leva frequentemente a sérios problemas para ambas as partes, especialmente para a parte não iniciada. Aí o Sabás vem e atualiza. Nós encorajamos a comunidade e todos os níveis de interação social entre os membros da OTO, mas eles permanecem livres para se envolverem em relacionamentos pessoais e casamento com quem quiserem. Os deveres 25, 26, 27 e o privilégio 62 falam da regra interna da Ordem do Templo Oriente, em que os membros não podem processar civilmente outros membros da Ordem e devem recorrer à arbitragem do Tribunal da Ordem do Templo Oriente. Aí o Sabás explica. Embora o nosso grande tribunal forneça arbitragem para disputas entre membros, os serviços dos nossos consultores jurídicos não estão disponíveis gratuitamente para os membros. Além disso, reservamos-nos o direito de renunciar à proibição de processos judiciais entre membros e de nos recusarmos a arbitrar qualquer disputa em particular. Na verdade, é nossa política fazê-lo no caso de disputas domésticas, ou seja, disputas familiares ou conjugais.
E aí, ainda junto desse tema, os deveres 29, 30 e 31 falam sobre as disputas judiciais entre membros da ordem e não membros. E quanto a isso, o Sabásios acrescenta: o grande tribunal não arbitra disputas entre membros e não membros, embora possamos oferecer indicações jurídicas aos nossos membros que dela necessitem. Aí o dever 32 fala que, a despeito de tudo isso e de todos os conflitos, dentro da loja, todas essas divisões serão absolutamente esquecidas. E como filhos de um único pai, os inimigos da hora anterior e da hora posterior habitarão em paz, amizade e fraternidade. Ainda na casa 7, tem talvez a obrigação mais polêmica e que precisou de uma melhor reformulação na exposição do Sabásios em 1999. O Crowley originalmente escreve no dever 28 o seguinte: os membros da ordem considerarão aqueles de fora dos seus limites como possuidores de nenhum direito de qualquer tipo, uma vez que não aceitaram a lei e são, portanto, de certo modo, trogloditas, sobreviventes de uma civilização passada, e devem ser tratados de acordo. A bondade deve ser mostrada para eles como para com qualquer outro animal, e todos os esforços devem ser feitos para trazê-los para a liberdade. Tenso, né? Aí o Sabásios emenda: a Otto não encoraja os seus membros a tratar aqueles que estão fora da ordem como inferiores que não possuem direitos, embora incentivemos entre os membros a fazerem sua parte no recrutamento de novos membros. A 8ª casa indica a provável duração da vida e a maneira de sua terminação. Indica qualquer ganho que o nativo possa ter através de legado ou herança. O dever 33 fala da expectativa da ordem que os irmãos deixem parte ou todos os seus bens para a ordem, conforme achar conveniente. Em seguida, no 34, tem a mensagem de que, quando um irmão falecer, deve haver um banquete e festa por parte dos seus irmãos, se afastando da perspectiva do Velion do medo da morte. O privilégio 64, ainda na 8ª casa, tem a proposta mirabolante do Crowley e os Sabásios mandam calma aí. Originalmente, o privilégio diz que, se o irmão assim desejar, todos os valores de taxas e mensalidades que pagou durante a sua vida serão entregues pela ordem aos seus herdeiros e legatários. Aí o Sabásios complementa: as cotas e taxas pagas à OTO não são reembolsáveis sob nenhuma circunstância, e a OTO não faz empréstimos pessoais aos seus membros. Além disso, as cotas e taxas pagas à OTO não podem ser transferidas ou cedidas a qualquer momento aos herdeiros ou legatários de um membro. A 9ª casa é a casa da ciência e da religião. Ela trata também de viagens longas, isto é, viagens às quais se atribui grande importância e que estão intimamente ligadas à vida do nativo. Ela descreve a sua capacidade, mas ainda mais as suas aspirações em matéria de avanço espiritual, e indicará a natureza do seu instrutor religioso. Nesse caso, os deveres e privilégios são bem diretos. As cláusulas 35, 36, 65 e 66 falam sobre a expectativa que cada irmão dedique uma quantidade grande de tempo nos estudos dos princípios da lei de Telemann e da Ordo Templi Orientis, e fazer o que puder para divulgar essa lei, inclusive viajando a lugares distantes com esse propósito. A 10ª casa descreve a ocupação do nativo e também indica a sua carreira. Dessa casa depende a sua fama, assim como a sua posição e honra entre os seus semelhantes. Ela descreve o empregador, patrão ou superior do nativo e suas relações com o governo e o seu país. Finalmente, ele denota a mãe. Essa é a casa que o Crowley claramente perdeu a mão pela visão e relação pouco sadia que ele tinha com as mulheres. Então, na cláusula 34, fala do dever da ordem para com mulheres grávidas, que são consideradas especialmente sagradas. Nenhum esforço deve ser poupado para levá-las à aceitação da lei da liberdade, para que os nascituros possam se beneficiar com esta impressão. Elas devem ser incitadas a tornarem-se membros da ordem, de modo que a criança possa nascer sob sua égide.
Aí o Crowley continua na cláusula 38, dizendo que se uma mulher grávida quiser entrar para a ordem nesse contexto, o mestre de loja do seu distrito deve se oferecer para se tornar padrinho da criança, de modo que o dever frontal das mulheres possa ser cumprido com todo conforto e honra. Felizmente, o Sabazius complementou e deu uma corrigida falando de uma forma mais clara. Nós não mantemos mais ideias sobre o dever frontal das mulheres como pontos da doutrina. Em vez disso, enfatizamos a individualidade de todas as mulheres e de todos os homens. Aí o Crowley segue o fluxo dizendo que no dever 40 é esperado que os irmãos usem de toda a sua influência para tentar recrutar pessoas do alto escalão, tipo ministros, aristocratas, membros dos serviços diplomáticos, etc., para que a lei de Telema possa ser trazida a essas pessoas e, consequentemente, ao Estado. Aí o Sabazius faz um ajuste. Nós encorajamos os membros a fazerem a sua parte no recrutamento de novos membros, mas não esperamos nem encorajamos a fazer proselitismo agressivo entre os seus amigos, empregadores e quaisquer conhecidos ricos ou poderosos. O dever 41 fala do desejo do Crowley da fundação de casas que teriam, entre outras funções, promover ensino profissional. E quanto a isso, o Sabazius é taxativo ao dizer que no presente a OTO não possui esse tipo de instituição. A 11ª casa é a casa dos amigos. Ela descreve aquelas pessoas pelas quais o nativo é naturalmente atraído e o caráter da sua relação com elas. Também descreve a sua ambição, mas essa deve ser cuidadosamente distinguida da sua aspiração por um lado e do seu desejo por outro. Essa casa o Crowley não dá muita ênfase, tem apenas um dever e um privilégio. O dever é de membros estimularem os seus amigos pessoais a aceitarem a lei de Telema e entrarem para a ordem, além de fazer novos amigos fora da OTO para aumentar o alcance da lei. E o privilégio é a amizade dos membros, que são homens e mulheres de caráter, gosto e aspirações semelhantes. E, por fim, a 12ª casa é a casa da restrição e descreve qualquer influência que possa, de alguma forma, restringir o livre-arbítrio. Refere-se também a quaisquer associações secretas com as quais ele possa estar ligado. E quanto a isso, tem um importante dever para os membros da OTO que o Crowley elenca na cláusula 43. De que os membros da ordem estão obrigados a segredo somente em relação à natureza dos rituais da OTO e palavras, sinais, etc. E que os princípios gerais da ordem podem ser plenamente explicados desde que entendidos como estando abaixo do grau 6. A casa 12 também descreve os seus inimigos secretos e as naturezas de qualquer intriga na qual ele possa participar ou que possa ser dirigida contra ele. E quanto a isso, o Crowley é taxativo na cláusula 73. O crime de calúnia, que causa tanta miséria, é algo impossível na ordem por conta de uma cláusula na obrigação do 3º grau. E aí, depois dessas 12 casas, dá para ver que o Liber 101 é mais do que um simples estatuto organizacional. Ele faz um retrato de como a lei de Telema poderia se manifestar na vida material e social de um iniciado no século XX e no século XXI. A visão do Crowley tentou mapear o cosmos social da OTO como se fosse um espelho do cosmos astrológico, usando as 12 casas como guia para tudo, da espiritualidade e da solidariedade financeira até mesmo o casamento. Mas o Liber 101 mostra que a lei não é fixa, ela precisa ser vivida, debatida e especialmente atualizada, como fez timidamente o Sabazius, para poder lidar com a mudança dos valores, da cultura e do próprio fator humano. Em essência, esse código de conduta da OTO é um lembrete de que a grande obra não acontece só no templo, mas principalmente na maneira com que a gente gerencia as nossas posses, parcerias, amizades, até mesmo as nossas tretas. A astrologia ajuda a gente a mapear o potencial, e Telema nos dá a lei, mas é a consciência e a forma como integramos a nossa sombra que decide como que cumprimos os nossos deveres e exercemos os nossos privilégios no mundo.
Como terapeuta junguiano, o meu trabalho é justamente ajudar você a navegar pela complexidade do seu mapa interno, entendendo as forças que atuam em você e auxiliando você a viver a sua verdadeira vontade. Se você se sente intrigado por essa jornada de autodescoberta e deseja embarcar na sua própria grande obra de individuação, entre em contato comigo pelos links que estão aparecendo na tela e também na descrição. Se você gostou de mergulhar nas regras internas de uma ordem secreta e nas disputas do Crowley, eu vou deixar na tela um link para você continuar explorando a história telêmica.